Olá, a gente percebendo ou não, as cidades definem o nosso mundo. É isso mesmo. O jeito que elas são construídas, isso molda a nossa vida. Então, nesta análise, vamos mergulhar em dados bem concretos para entender a força que desenha as nossas ruas, os nossos bairros e, no fim das contas, o nosso futuro. Para a gente começar, olha só esse número: 55%. Pela primeira vez na história, mais da metade da humanidade vive em cidades. E isso não é só uma estatística, não. É a maior migração da nossa espécie e está acontecendo agora. E aí é que entra a questão central, né? Com toda essa gente indo para cidades, surge uma pergunta que não quer calar. Esse espaço urbano que a gente está construindo, ele é de verdade inclusivo? Ele é justo para todo mundo que mora nele? Ok, então vamos lá. O nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a dimensão do nosso planeta urbano. Depois, a gente vê a cidade dividida, os custos dessa divisão, um roteiro para a mudança e, para fechar, a gente fala sobre o direito à cidade. Essa mudança para a vida na cidade, ela mexe com tudo, sabe? Economia, cultura, meio ambiente. Mas o ponto principal é que ela não concentra só gente. Concentra também a desigualdade. E é aí que o cenário se arma para o grande desafio da nossa época. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da coisa: a cidade dividida. A verdade é que a experiência de viver na cidade não é igual para todo mundo. Pelo contrário, dentro da mesma metrópole, a gente encontra realidades completamente diferentes, uma do lado da outra. Olha que interessante isso aqui. Basicamente, estamos vendo as duas caras da cidade moderna. De um lado, a ordem planejada. Aquela parte com infraestrutura completa, centros financeiros, onde mora a população de alta renda. Do outro, o crescimento espontâneo. São aquelas áreas que surgem meio que sem planejamento nenhum, com os serviços públicos precários, e é ali que vive a população trabalhadora de baixa renda. E essa divisão não acontece por acaso, não. Ela tem nome: segregação socioespacial. É um processo que, na prática, separa as classes sociais no espaço. O resultado? Uma parte da população acaba sendo excluída, sem acesso aos benefícios e às oportunidades que a cidade deveria oferecer. Bom, vamos falar sobre os custos da divisão. Porque essa segregação não é só um conceito teórico, ela tem custos bem reais, bem palpáveis. E quem paga essa conta são as pessoas e o planeta. 1 bilhão. 1 bilhão. Esse número, de acordo com a ONU, é o rosto mais visível dessa segregação toda. É o número de pessoas vivendo em favelas e moradias precárias. É a crise habitacional global escancarada. E essa moradia precária aparece de várias formas. A gente tem as favelas, que muitas vezes são construídas em lugares de risco, como encostas de morros. Tem as palafitas, aquelas casas construídas em cima da água. E também os cortiços, que são moradias coletivas superlotadas em prédios antigos e deteriorados. Essa estatística da ONU resume tudo de um jeito muito forte. 1 em cada 8 pessoas no planeta vive em uma favela ou moradia inadequada. É para a gente parar e pensar nisso. 1 em cada 8 pessoas no mundo não tem um lugar seguro e adequado para chamar de seu. E não para num custo social, tem o custo ambiental também. Olha só, as cidades têm 55% da população mundial, certo? Mas são responsáveis por 70% das emissões de CO2. Ou seja, o nosso jeito de construir e viver nas cidades está jogando lenha na fogueira da crise climática. Ok, com custos tão altos assim, ficar de braços cruzados não é uma opção. Mas a boa notícia é que tem solução. A gente vai entrar agora em um roteiro para a mudança, porque existem sim ferramentas e estratégias para construir cidades melhores. Não é uma missão impossível. E o caminho começa com o planejamento urbano. E calma, não é só um monte de burocracia. É um processo bem pensado. Investigar os problemas, entender de onde eles vêm e aí sim agir de um jeito estratégico. O objetivo? Cidades mais justas e mais sustentáveis. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo muito poderoso disso na prática. É o Estatuto da Cidade, uma lei de 2001 que é um verdadeiro marco. Basicamente, ela cria as diretrizes para a política urbana no país, com a ideia de colocar as pessoas no centro de tudo. E os princípios dessa lei são, bem, revolucionários. A ideia de que a propriedade tem que cumprir uma função social, não só dar lucro, a ideia de que os espaços públicos têm que ser para todo mundo, e talvez o mais importante, que a população precisa participar, ter voz nas decisões que moldam a cidade. Tá, mas como é que o Estatuto da Cidade sai do papel e vira realidade? A resposta é o Plano Diretor. Ele é a principal ferramenta que os municípios têm para fazer o planejamento. Cada cidade cria o seu para guiar o crescimento, transformando aqueles princípios da lei em ações concretas. E o processo para criar um plano diretor é para ser democrático.
Começa com um mergulho fundo na realidade da cidade, analisando dados. Depois, o passo fundamental, engajar o público, fazer audiências, reuniões, para ouvir o que a população tem a dizer. E só aí, com base nos dados e na participação da comunidade, é que as políticas são criadas. E com isso, a gente chega na nossa última parte, o direito à cidade. Porque, no fim das contas, o que estamos discutindo aqui vai muito além de política pública ou de um plano técnico. Estamos falando de um direito humano fundamental. Essa frase resume a injustiça toda. Lutar por cidades melhores é basicamente lutar para corrigir essa negação, para garantir que todo mundo, e não só uma parte, possa aproveitar de verdade tudo que a vida urbana tem para oferecer. E é super importante entender que criar cidades melhores é uma negociação constante, uma disputa de interesses. De um lado, tem o poder do mercado imobiliário, e do outro, as necessidades da população. É um cabo de guerra constante, onde política e sociedade se encontram. E então, a gente fica com essa pergunta no ar. As cidades são o nosso futuro compartilhado. A questão que permanece é: como podemos usar as ferramentas de planejamento e participação para garantir que esse futuro seja um de bem-estar coletivo, com equidade e oportunidade para cada pessoa que chama a cidade de lar?